Havendo o número legal, declara aberta a presente sessão da CCJ. Com a autorização dos meus pares, vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. Nós temos vários projetos de deputados a serem analisados e nós temos uma pauta de vetos também. O primeiro projeto, ele foi emendado em plenário. É o processo 4983, Governadoria do Estado. Altera a Lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, a qual dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério, e revoga a Lei 18.589, de 1º de julho de 2014, que altera o referido Estatuto, e a Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011. Relator, deputado Wilde Cambão. Parecer é pela rejeição das emendas apresentadas em plenário pelo deputado Carlos Cabral. Está em discussão, encerrada, em votação. Vistas ao Antônio Gomide, do processo 4983. Processo 4483, deputado Lissauer Vieira, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Atlética Uíder Santos, sede no município de Jataí. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. A matéria está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 1377, deputado Henrique Arantes, veda a comercialização de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais do estado de Goiás. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer contrário. Vista ao deputado Vinícius, sem manifestação. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto separado do deputado Bruno é pela diligência da matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. Processo 4525, deputado Wilde Cambão. Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo à Utilização da Arte, Terapia e Musicoterapia para pessoas com síndrome de Down, na forma que especifica no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4504, deputado delegado Eduardo Prado, proíbe o adestramento de animais domésticos com técnicas de aprendizagem que utilizem de violência e agressões físicas ou psicológicas. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4494, deputado Tiago Albernaz, concede anistia e remissão do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA no exercício 2021 para os contribuintes que explorem no estado de Goiás a atividade econômica relacionada ao setor de eventos na forma que indica. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. (3841), deputado Wagner Camargo Neto, dispõe sobre a emissão de aviso de corte de energia elétrica aos inadimplentes no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5689, deputado Charles Bento, dispõe sobre a celeridade da forma de pagamento da fiança concedida por juiz estadual ou autoridade policial no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável. Está em discussão. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Processo 4102, deputado Paulo Trabalho, cria o aplicativo Tecla SAMU
e da outras providências. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4088, deputada Mauri Ribeiro, revoga os incisos 11, 111 e 5 do artigo 15 da Lei 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o plano e carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Vista ao deputado delegado Humberto Teófilo. 4514, deputado Wagner Neto, altera a Lei 19.167 de 18 de julho de 2017, que institui a política estadual de compra da produção da agricultura familiar para modificar o percentual mínimo para a aquisição pela administração pública estadual e municipal de gêneros alimentícios da agricultura familiar e de empreendedores familiares rurais ou de organizações. Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4104, delegado Humberto Teófilo, concede título de cidadania a Milton Justus. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4103, deputado delegado Humberto Teófilo, concede título de cidadania a Romário Almeida Carneiro. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, deputado Hamilton Filho. Senhor presidente, o próximo processo da pauta, o processo 5500-2020, eu fui o relator, que solicitar ao senhor retirado do mês de pauta para reestudo do relatório. 5500, é o próximo projeto. do deputado Jefferson Exatamente. Rodrigues. Ok, então, a pedido do relator, estamos retirando de pauta o processo 5500. Processo 4492, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de ações emergenciais destinadas ao setor de eventos decorrentes dos efeitos de combate à pandemia da Covid-19. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Vista, presidente. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. Só esse projeto parece ser muito parecido aqui com o do Tiago Albernaz, apesar que o Tiago foi bem específico em relação ao IPVA, e novamente aqui o Virmontes fala do setor de eventos. Acho que é interessante dar uma olhada nos dois para ter um pensamento. Ok. Vossa Excelência, deputado Virmontes. Deixar registrado e pelo sempre vigilante deputado Humberto Teófilo a data da apresentação do projeto aí também nosso, né? Com essa importância da discussão aí com a precedência. Tá bom, deputado? Peço aí que Vossa Excelência atente-se ao nosso também aí, que foi anterior. Sim, mas no projeto de Vossa Excelência, deputado Virmontes, consta a isenção do IPVA a veículos que trabalham com eventos? Senhor presidente, matéria tributária nós não abordamos. É um programa mais no âmbito aí de apoio a esse setor. Eu desisto do pedido de vista. Ok, então, vistas ao deputado Humberto Teófilo. Retirou? Então, retirado o pedido de vista, volta em pauta. O 4492, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de ações emergenciais destinadas ao setor de eventos decorrentes dos efeitos de combate à pandemia. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4475, deputado Coronel Adailton, dispõe sobre o reconhecimento da Capina do Largo de Santa Efigênia como patrimônio cultural e material goiano. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Coronel Adailton, autor do 4476, projeto que dispõe sobre o reconhecimento do Alfenim como patrimônio cultural e material goiano. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação.
Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 3833, delegada Adriana Corse, dispõe sobre a prioridade nas investigações para a apuração de crimes contra a vida e desaparecimentos que tenham como vítimas crianças ou adolescentes no âmbito do estado de Goiás, denominada Murilo Soares. Relator, deputado Vinícius Cirqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5063, deputado Virmontes Cruvinel, determina a obrigação das empresas de segurança a darem formação antirracista a seus agentes de segurança e demais colaboradores, de modo a evitar atos de agressão aos cidadãos e clientes no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Vinícius Sequeira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Vistas ao deputado Virmontes Cruvinel. Para o Teófilo do Virmontes Cruvinel, o processo, ok? Do 5063. Só diminuir um pouco o volume, está dando microfonia, ok? Processo 5682, deputado Hamilton Filho, institui procedimentos a serem observados nas escolas e universidades públicas e privadas no âmbito do estado de Goiás, para que haja o retorno das aulas presenciais, fim da quarentena à vida em virtude da infecção causada pelo novo coronavírus. Parecer, deputado Vinícius Siqueira, parecer pela diligência, está em discussão. Vista Humberto Teófilo. 5852, deputado Cláudio Meirelles, obriga os hospitais públicos, privados e filantrópicos do estado de Goiás a criar uma sala de descompressão e relaxamento a ser utilizada pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. Relator, deputado doutor Antônio, parecer contrário. Vista o deputado Vinícius. Voto separado, deputado Vinícius. É favorável à matéria, está em discussão. Vistas ao líder do governo. Processo 4099, deputado Chica GL, dispõe sobre a desoneração do ICMS nas operações internas dos produtos oriundos de processo de reutilização, reciclagem e compostagem de resíduos sólidos, na forma que especifica. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Boa tarde ao deputado Cairo Salim. 3594, deputado Lucas Calil, dispõe sobre medidas pecuniárias a serem aplicadas pelo não cumprimento de ordem de vacinação aos grupos prioritários acerca da imunização contra o Covid-19. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pelo apensamento ao 3591, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordaram com o apensamento, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4090, delegado Humberto Teófilo dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que ateste o transtorno do espectro autista. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça a comissão, os contrários manifestem. Aprovado. 3839, deputado Carlos Cabral, dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência. 5 da deputada Leda Borges, institui o cartão receituário para tratamento de doenças crônicas previamente diagnosticadas aos pacientes que realizam tratamento em unidade de saúde pública. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência. 4306, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre a instituição de incentivo fiscal para empresas que recontratarem funcionários durante a pandemia no âmbito do Estado. Relator, deputado Vinícius Siqueira, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados a favor da diligência, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência.
Processo 5096, Humberto Teófilo, altera a Lei 17.477, 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o sistema de assistência à saúde dos servidores do Estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. E o deputado Bruno tomou pança. Processo 2652, deputado Thales Barreto, dispõe sobre a criação e execução do plano de desinfecção do Covid-19 nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Hélio de Souza, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4845, deputado Alisson Lima, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Universo Sem Fome, sede município de Goiânia. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, aprovada a diligência, parecer conclusivo, deputado Álvaro, é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o parecer conclusivo, deputado Álvaro, favorável à matéria, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4970, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 18.025, de 22 de maio de 2013, que dispõe sobre o acesso a informações e a aplicação da Lei Federal 12.527, 18 de novembro de 2011, no âmbito do Estado, que institui o serviço de informação ao cidadão e dá outras providências. Álvaro Guimarães, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4975, deputado Chica GL, autoriza o Poder Executivo a realizar por meio de decreto as alterações que especifica. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a diligência, permaneça como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência. Processo 1326, Eduardo Prado, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário do Estado. Relatora, deputada Adriana Corsi, parecer favorável. Vista, deputado Wilde Cambão, sem manifestação. Vista ao deputado Bruno, o parecer é pela diligência da matéria, está em discussão. Para discutir o autor da matéria, delegado Eduardo Prado. Ô, presidente, gostaria de pedir aos nobres deputados aí, deputado Hamilton Filho, Charles Bento, Adriana Corsi, Humberto Teófilo, deputado doutor Antônio, Humberto Aidar, Thales Barreto, Vinícius Siqueira, Virmontes, Cruvinel e Wilde Cambão, para votar contra essa situação aí desse voto pela diligência. Esse projeto tem mais de ano aí, está fazendo aniversário. Estou querendo comprar até um bolo de aniversário para ele, para nós comemorarmos no plenário. Talvez semana que vem eu vacino daqui uns 15 dias, eu sou diabético, então eu devo aí comemorar, levar um bolo de aniversário. Eu digo porque nós tivemos vários projetos aí, Adriana Corsi, que primeiro que eu não sei o teor da diligência. Não está no portal da transparência, eu gostaria que Vossa Excelência me colocasse, pedir para que minha assessoria jurídica conversasse com a ANEEL. Não tive a resposta do teor da diligência, mas se for para a Secretaria de Economia, eu digo que no próprio veto ou sanção do próprio governador, ele vai fazer. E digo que, em relação aos combustíveis das aeronaves, não houve diligência no projeto aí da redução de grãos aí, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Eu estou até com um projeto de lei aqui na mão também, em relação à questão de grãos, soja, milho, enfim, a redução do ICMS desse projeto também. Não houve qualquer tipo de diligência, projeto 6608, que foi aprovado aí pela Assembleia Legislativa, em relação a açúcar, café, arroz, farinha de mandioca, que foi aprovado na Assembleia. O governador mandou o projeto também, nenhum tipo de diligência nesse sentido. Digo ao líder que há decisões do Supremo Tribunal Federal, já reconhecendo o direito dos parlamentares legislativos fazer todo o projeto em relação à questão de tributação, a questão de ICMS, que é pacífico no Supremo. Então, é matéria pacífica. Tem um parecer favorável, inclusive,
de deputado da base, que depois retirou o seu parecer, que foi o deputado Carlos Salim, com o parecer favorável da nobre deputada Adriana Costa, que tem um conhecimento jurídico vasto, né, até porque é uma delegada estudiosa e tem todo o nosso respeito. Então, eu queria pedir aí, doutor, aos deputados que, né, de caminho para plenário, vamos retardar essa diligência protelatória e pedir para que ir a plenário. Eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado deve vetar o projeto. Pelo menos a gente vai dar chance, o Humberto Teófilo também tem um projeto nesse sentido, nós daremos chance ao governador para honrar o seu compromisso de campanha e que ele justifique, né, a sua redução. Não estou querendo acabar com a questão da carga tributária dos combustíveis, mas reduzir, e a justificativa que eu digo para o Bruno da vez passada é justamente essa, que as matérias aqui da época do combustível das aeronaves diz o seguinte: Caiado aposta na redução do ICMS dos combustíveis de aviação para alavancar o turismo e a economia goiana de 15% para 7%. E vai ser a mesma coisa, assim como o arroz, o feijão né, que ele fez, e essa redução, inclusive, ele fez por decreto, nem por projeto de lei foi. Então, é a justificativa e a origem dos recursos aí, né, da Receita vai ser a mesma, até porque nós estamos com superávit. Então, eu peço aos 9 deputados, né, até porque a sociedade está observando todos nós e a gente sabe que essa redução é mais do que, né, plausível nesse momento de pandemia, que os comerciantes estão quebrados. Nós vamos ajudar o comércio, o transporte, os Ubers, os táxis, a sociedade em geral. Peço aí para que a gente rejeite aí o voto e essa diligência, hora requerida aí pelo nobre deputado, líder do governo, Bruno Peixoto. Muito obrigado, senhor presidente. É encerrada a discussão, está em votação, então, o voto separado do deputado Bruno, que pede a diligência da matéria. Está em votação. Deputados que concordarem com a diligência permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Tem o voto contrário aqui da Adriana, do Humberto Teófilo. Apenas os 2 votos contrários. Aprovado, então, o voto separado, deputado Bruno, pela diligência. Processo 5498, deputado Jefferson Rodrigues, estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Estado ao aprendizado de língua portuguesa, de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Humberto Teófilo, parecer pelo apensamento ao processo 5045, está em discussão. Encerrada em votação. É encerrado. Deputados concordaram com o pensamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5850, deputado Cairo Salim, institui o Dia Estadual da Prematuridade e da outras providências. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. É encerrada em votação. É encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5686, deputado Hamilton Filho, estabelece penalidades administrativas aos agentes públicos que cometerem atos de corrupção e improbidade envolvendo recursos e bens destinados ao enfrentamento da pandemia. Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. É encerrada em votação. É encerrado. Deputados concordaram com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 4664, de autoria do nobre deputado Thales Barreto, dispõe sobre a criação do Programa Estadual para a aquisição de computadores novos e custeio de internet para os professores e funcionários da rede estadual de ensino no âmbito do Estado. Humberto Teófilo, relator, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, deputado Virmondes Cruvinel. É porque eu entrei 5 minutos aqui, um pouco depois do horário, e gostaria de checar se o PL 825 de 2020 já foi votado, do deputado Jefferson. Deputado Jefferson. Todos. Questão de ordem, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, apenas teve uma votação agora com relação ao deputado Thales Barreto, processo número 4664, que fala sobre a questão do programa estadual, aquisição de computadores novos. Nós temos um processo aí na casa, presidente, processo número
4776 e o 3550. São dois processos que estão em diligências aqui, já tem mais de um mês, e é o mesmo teor, exatamente buscando com que o Estado possa, tanto na UEG como no ensino médio, possa colocar equipamentos, internet gratuita, para que a gente possa acontecer as aulas remotas. E veio para essa casa e foi pedido diligência, já tem um mês. E é o mesmo teor exatamente desse projeto que nós estamos aprovando agora. Então eu gostaria que, pelo menos, observasse se é o pensamento, se é... mas que essa questão da diligência a gente pudesse colocar de vez por todas um prazo aqui de 10, 15 dias, e que não deu, meu amigo, vamos votar e bola para frente, até porque o assunto merece aí uma atenção, porque nós estamos em ensino remoto e é a questão de aquisição de equipamentos exatamente para que dê qualidade nas aulas remotas para os nossos alunos, tanto da UEG como da questão do ensino médio. São dois processos. Eu peço à nossa assessoria que busque informações do projeto, ora relatado aí pelo deputado Antônio Gomide, porque aí nós vamos a pensá-lo ao deputado Thales Barreto. Se é o mesmo teor, eles têm que caminhar juntos aqui. Então eu peço que verifique. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado. O projeto tem do Gomide, na realidade, é que nós estamos não falando de OEG, nós estamos falando da responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação para promoção e compras de computadores, né? Eu acho que, eu não importo também, mas pode ver o teor aí. Eu só não quero também que amanhã um projeto fique travado em virtude de um projeto um pouco mais amplo, que foi o exigido na PL do deputado Antônio Gomide. Então, eu gostaria que a assessoria avaliasse realmente. Eu acho que tem uma diferença de teor e não gostaria que esse projeto ficasse parado. Eu, como presidente da Comissão de Educação, foi uma reivindicação do segmento, do próprio professores, para a gente poder tentar tomar providências nisso. Obrigado, presidente. Ok, deputado Antônio Gomide. Processo número 3550. 3550 diz o seguinte: fica o Poder Executivo Estadual autorizado a fornecer todos os equipamentos tecnológicos, eletrônicos e informáticos aos servidores públicos da educação básica para o exercício do regime especial de teletrabalho no âmbito da rede estadual pública de ensino e da outras providências. Exatamente esse teor. Foi pedido uma diligência e nós estamos aguardando ele aqui, ou seja, está parado o processo, não deu andamento, estamos prejudicando o ensino, porque aí obviamente não vai ter aquisição, e nós estamos aprovando um semelhante a isso. Processo número 3550. Tá, eu peço à nossa assessoria então que verifique. Senhores, processo emendado em plenário pelos deputados Humberto Teófilo, Antônio Gomide e Carlos Cabral. É o 4950. Autoriza a alienação de imóveis de propriedades do Estado de Goiás da outras providências. Relator, deputado doutor Antônio, parecer pela rejeição das emendas apresentadas em plenário pelos deputados Humberto Teófilo, Antônio Gomide e Carlos Cabral. Eu coloco em discussão, vistas ao Antônio Gomide, vistas ao Chico KGL. Vista também ao delegado Humberto Teófilo. Processo 4658, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre o funcionamento de postos de vacinação durante 24 horas no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestem, aprovado.
Processo 3685, deputado Lucas Calil, altera a Lei 13.025 de janeiro de 97, que dispõe sobre a pesca, agricultura e proteção da fauna aquática e da outras providências. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5883. Deputado Virmondes Cruvinel dispõe sobre convênios com empresas privadas detentoras de locais de grande circulação para divulgação de imagens de desaparecidos e da outras providências. Relator, deputado delegado Humberto Teófilo, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5573, deputado Cláudio Meirelles, dispõe sobre a instalação de placas em braille nas paradas de ônibus e seus roteiros de viagens nos terminais e rodoviárias do Estado. Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrada. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 1239, Eduardo Prado, veda a diferenciação no atendimento médico que especifique da outras providências. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4657, deputado Lucas Calil, inclusão de grupos à vacinação prioritária ao Covid-19 no âmbito do Estado. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 3840, Adriana Corse Antônio Gomide, estabelece que os profissionais da educação terão prioridade no processo e vacinação contra a Covid-19. Relator, deputado Vinícius Siqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 3495, Vossa Excelência, deputado Tales. De ordem. Alô? Bem, logo no início, quando nós voltamos, eu apresentei também a pedido nacionalmente da gente pudesse vacinar os educadores, os profissionais da educação, da parte administrativa, até para a gente tentar voltar às aulas presenciais. Meu processo até hoje não foi colocado em pauta. Isso eu apresentei logo no início, acho que foi o primeiro projeto que eu apresentei esse ano, até em virtude do desejo não só do Conselho, mas em especial das comissões de educação do Brasil inteiro, nós apresentamos em conjunto. E aí também não foi votado esse projeto meu. Eu vou passar os dados aí para Vossa Excelência, para o senhor anexar junto com o processo aí da deputada Adriana Costa, mas eu já tinha apresentado bem anteriormente. Obrigado, presidente. Ok. Com esse mesmo propósito, e se uma vez aí for a mesma pauta, caminhamos juntos em defesa da educação. Então, determino a nossa assessoria que nesse projeto 3840, o deputado Tales está dizendo que tem um processo no mesmo teor, deputado Virmondes também no mesmo teor. O que acontece quando os projetos são do mesmo teor? Nós pegamos o primeiro apresentado e anexamos os outros processos nele, né? Ficam apensados. Então, eu peço que no 3840 verifique a data da apresentação do processo, né, que foi apresentado pelo deputado Tales, Adriano e Antônio Gomide e Virmondes. O que tem acontecido é porque muitas vezes... Questão de ordem.
Cailton, presidente. Muito boa tarde a todos os colegas aí da CCJ. Também tem matéria apresentada no mesmo teor, priorizando os servidores da educação. Gostaria que fosse pensada no mesmo processo. Deputado Coronel Adailton também. Olha, merece aqui uma explicação. O que acontece? Muitos deputados fazem o relatório no gabinete, não pedem para que a Procuradoria faça o relatório. Então, não tem como nós aqui da CCJ fazermos essa triagem, até porque a fila anda. Então, sempre que acontecer, vai ter que, deputado Antônio Gomide, o deputado levantar a lebre aqui, para que a gente possa juntar todos os projetos e fica valendo sempre a regra do que apresentou primeiro, né? Então, eu tomo essa decisão aqui e peço que esse processo, né, junte todos os processos que são idênticos na prioridade, na priorização aí da vacinação em profissionais da educação, e aí o mesmo projeto com vários autores. Porque, na verdade, o que importa é aprovar a matéria. Nesse caso específico aqui, muito mais importante da autoria é que os professores possam serem vacinados. Deputado Carlos Cabral, Vossa Excelência. Obrigado. Eu pedi uma questão de ordem sobre esse fato, justamente porque eu também tenho sido acometido de várias vezes apresentar um projeto, colegas depois apresentarem projetos com o mesmo escopo, e a gente vê matéria do colega que foi apresentada depois ser aprovada primeiro que a da gente. Se Vossa Excelência concordar, a gente poderia apresentar uma proposta de alteração do regimento que, após a votação preliminar das matérias no plenário, que elas passassem pela Procuradoria para certificação se não existe matéria similar e depois seguir para a CCJ, para a gente acabar com esse negócio, porque é uma regra no regimento que a matéria que tem precedência, que foi apresentada primeiro, as outras similares sejam apensadas. Então, a gente precisava de instituir uma instância para isso, para não perder tempo aí na CCJ. Quem sabe o processo aprovou preliminarmente no plenário, vai na Procuradoria, que ela emite um parecer e depois segue para a CCJ. Se o senhor concordar, eu posso elaborar e a gente apresenta isso na próxima sessão ordinária. Obrigado, presidente. Ok, então. Processo 3495, deputado Júlio Pina, dispõe sobre a responsabilização de alunos ou responsáveis por danos materiais causados nas escolas da rede pública estadual e da outras providências. O relator, deputado Vinícius Cerqueira, o parecer é pela diligência, está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Deputados concordaram com a diligência, permaneçam como estão, os contrários se manifestam, é aprovada a diligência. Processo 1820, delegada Adriana Corse, dispõe sobre a responsabilidade técnica em estabelecimento que industrializem, fabriquem, comercializem ou armazenem produtos de uso veterinário. Relator, deputado Antônio Gomide, e depois foi redistribuída ao deputado Vinícius, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordaram com a diligência, permaneçam como estão, os contrários se manifestam, é aprovado. 5777, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre o período de cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA no âmbito do Estado. Relator, deputado Humberto Teófilo, parecer pela diligência. Vista o deputado Vinícius sem manifestação, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados concordarem com a diligência apresentada pelo Teófilo, permaneça como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 5249, deputado Chica GL, autoriza o Poder Executivo a realizar o cadastro único habitacional do Estado de Goiás, que especifique da outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer contrário. Vista ao delegado Humberto Teófilo, voto separado do doutor Antônio é favorável. Voto separado do delegado Humberto Teófilo, favorável também. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 5566, deputado Paulo Trabalho, dispõe sobre o reconhecimento do perigo do exercício e a factual necessidade por porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos
do inciso 9 do artigo 6º da Lei Federal 10.826. Hamilton Filho, parecer favorável. Vista a Humberto, delegada Adriana, sem manifestação. Então, o parecer favorável é que está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, não havendo mais matéria a ser deliberada, eu agradeço a participação dos deputados e da simpática delegada Adriana Corse. Vossa Excelência, deputado o Hélio Souza. No encerramento da última sessão, foi muito em cima, mas eu fiz uma consulta ao senhor e gostaria de fazê-la. Eu sou frequentador assíduo desta comissão por vício. Desde o início do meu mandato, participei de praticamente todas as reuniões da CCJ. E agora mesmo, sendo membro, eu faço questão de participar porque eu vejo a qualidade dos ensinamentos que eu tenho aí na comissão. E a minha pergunta é o seguinte: gentilmente, todos os presidentes da comissão, inclusive o senhor, permite àqueles que participam, os deputados participantes, mesmo não sendo da CCJ, de discutir a matéria. E eu pergunto, considerando que o pedido de vista e o pedido de emendas são feitas nas discussões, se o deputado não membro da comissão também poderia apresentar emendas. Eu gostaria que o senhor analisasse e, no momento oportuno, me dê o retorno. Então, a minha questionamento é se eu não sendo membro, mas como na discussão o senhor sempre libera para a gente, se libera e nós temos direito à discussão, se nós teremos direito também de apresentar emendas ou pedir vista. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Hélio, penso que aí nós teríamos que mudar o regimento. Quem tem o direito de pedir vistas e de apresentar algum voto em separado é o titular, não estando o titular, o suplente. No caso de Vossa Excelência, poderia apresentar no nome do deputado Thales Barreto. Mas eu verifico e dou uma resposta ao senhor, ok? Eu sei disso. Ainda mais pensando no futuro no Vale do São Patrício. Está encerrada a presente sessão. Vossa Excelência, no chat. Isso, o deputado Carlos Cabral diz que também tem uma matéria a respeito da vacinação de professores. Peço à nossa assessoria que verifique. Está encerrada a presente sessão.